E o trecho que nós vamos tratar hoje está em João 3. Não será João 3,16, como nós costumeiramente pensamos. Está envolvido no bloco de João 3,16, mas nós não vamos chegar lá. Eu vou ler do versículo 1 ao 14, que é essa primeira parte do diálogo de Jesus e Nicodemos, e nós vamos voltar a nossa atenção para os versículos de 1 a 7. Então, prepare a sua Bíblia, conecte ela, abra ela, mas, antes de tudo, concentre-se. Leia com fé a palavra de Deus. Leia com vontade de ser transformado, orientado, repreendido no seu pecado também, e que a graça de Deus transforme a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra. Nós não estamos reunidos presencialmente como igreja, como gostaríamos, mas nós sabemos que tudo isso pertence ao controle do Senhor, que cuida da Tua igreja, cuida de nós, e nós não queremos desperdiçar aquilo que temos, ó Deus. E o que temos para hoje é essa celebração online. Pedimos a Ti que todos aqueles que estão vendo agora sejam encorajados, desafiados e transformados pelo Senhor. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria na comunicação da Tua palavra, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê capacidade de comunicar verdades eternas que são muito maiores do que eu e do que qualquer um de nós aqui. Eu peço a Deus que o Senhor faça uma obra sobrenatural na vida daqueles que ainda não Te conhecem, que o Senhor encha de ânimo e vida aqueles que já são Teu povo, já se arrependeram dos seus pecados e creram na salvação do Senhor em Jesus. Eu peço que todos aqueles que no futuro verem esse vídeo, que eles sejam encorajados, ó Deus, a olhar para Ti. Senhor, nós carecemos de graça. A Tua igreja carece do Senhor, da atuação do Teu Espírito, de amor e de um novo nascimento. Nós precisamos de poder sobrenatural, ó Deus, para vencer os nossos pecados, para olhar para Ti e caminhar de um modo que Te agrade. E nós Te pedimos que o Senhor faça isso por nós. Conquiste o nosso coração e a nossa mente como Teu povo, e nos una a Ti, no Teu Espírito, para que vivamos de modo que Te agrade. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Então, João 3, de 1 a 14, e focaremos nos versículos de 1 a 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho.
Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós temos aqui um homem, um fariseu, que se encontra com Jesus e ouve coisas que deixam ele intrigado. Mas o resumo desse trecho, dessa mensagem de hoje é: Jesus, cumprindo as promessas do Antigo Testamento, apresenta de forma clara que sem uma obra sobrenatural do Espírito, sem uma obra sobrenatural, não há salvação. É necessário ser nascido de novo. É necessário ter nascido de novo. E pensando em como ilustrar isso, eu pesquisei algo dramático. Talvez você já assistiu o filme Vivos, ou Alive em inglês. Ele é de 1993. E ele retrata um acidente aéreo que aconteceu. Ele cai nos Andes, uma região cheia de neve. Eram jogadores de rugby que iam de Montevidéu para Santiago para jogar rugby. E eles não imaginavam o que iria acontecer com eles. Eles caem devido ao mau tempo e passam 70 dias, mais de 2 meses, lutando para sobreviver. E a primeiro momento, essa é uma das primeiras fotos que é retirada quando eles estão sendo resgatados. Eles não falam exatamente o que aconteceu, mas depois nós ficamos sabendo que eles tiveram que comer os corpos dos seus parentes e conhecidos e amigos para sobreviver. E muitos morreram. E quando nós ficamos imaginando uma situação dessa, nós costumamos dizer, né? Eles nasceram de novo. Ou quando nós vemos alguém doente, que se cura de uma doença grave, ou sobrevive a um acidente automobilístico, uma tentativa de assassinato, a gente pensa, esse daí nasceu de novo. E é comum usar esse termo. Mas nesse trecho que nós lemos, Jesus nos ensina como o Evangelho de fato transforma a vida dos que creem. Nós temos aqui um pequeno contexto que é necessário ser dito. João vem no seu Evangelho trabalhando algumas festas de Páscoa ao longo do ministério de Jesus. E existem 3 momentos que isso acontece. No versículo 2:23, Jesus estava com os discípulos em Jerusalém durante a festa da Páscoa e ele realizou muitos sinais ali. Jesus já tinha iniciado o seu ministério terreno com a purificação do templo, que está em João 2, de 13 a 17. Onde ele dá chicotada no pessoal por estarem não levando Deus a sério. E os capítulos 3 e 4 são focados no encontro de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana, onde ele tem uma manifestação verbal e relacional daquilo que ele estava pregando, daquilo que João fala a respeito de Cristo nos primeiros capítulos. E destacando alguns pontos, a gente vê no versículo 1, que Nicodemos vai até Jesus. Jesus não foi até Nicodemos. Nicodemos afirma para Jesus algo totalmente incoerente com a postura que ele deveria ter por quem ele era. Ele era um líder religioso que levava Deus a sério, uma vida de obediência judaica. Ele fazia parte dos fariseus, um grupo
que era a elite religiosa, e ele vai até Jesus e chama ele de Rabi. No mínimo isso demonstra a curiosidade de Nicodemos, talvez algum assombro, talvez segundas intenções aí. Era uma figura tão única e cheia de autoridade que é difícil imaginar quem não gostaria de conversar com ele. Mas ele afirma que Jesus é mestre vindo da parte de Deus. Ninguém sem Deus poderia fazer aquelas coisas. O que parece que é uma afirmação super linda, mas nós vamos ver que Jesus não estava interessado em blá 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 religioso, politicamente correto. Ele queria atingir o coração de Nicodemos, assim como ele quer atingir o meu e seu, de verdade. Nicodemos diz que Jesus é homem usado por Deus, mas Nicodemos não percebe que quando ele afirma isso, ele está olhando Jesus de cima para baixo. Eu sou bom também, e eu te reconheço como alguém bom, não bom igual a mim. E preste atenção que no segundo versículo, na primeira frase, fala que Nicodemos veio procurar Jesus à noite. É comum que alguns interpretem isso como vergonha da parte de Nicodemos. Ele não queria ser visto, e é possível, mas eu pesquisando percebi que não é essa a ênfase que João quis dar. Porque se você vai em João 9, versículo 4, você tem uma maneira de expressar de João, tanto quanto em 11:10, aonde noite e trevas significam morte espiritual. Então, João está narrando que ele foi se encontrar com Jesus, Nicodemos foi até Jesus à noite, e ele estava em trevas, ele estava sem a luz da vida. E essa é a ênfase que eu entendo que João quis dar quando ele cita que Nicodemos foi até Jesus à noite. O segundo ponto que nós podemos prestar atenção aqui é que Jesus não espera Nicodemos terminar o discurso dele e ele já enfia uma pergunta. Na verdade, ele não enfia uma pergunta, ele enfia uma pergunta na cabeça de Nicodemos, né? Ele faz uma afirmação que deixa Nicodemos inquieto, intranquilo. Enquanto ele está falando um discurso educado e reconhecendo Jesus, Jesus mostra para Nicodemos que ele não pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Nicodemos não sabia disso. Como bom religioso, ele achava que estava bem. E Jesus afirma para ele no versículo 3, em resposta a tudo o que ele disse: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você percebe o que Nicodemos disse? Sabemos, é uma ideia de vemos que isso que você faz vem da parte de Deus. E Jesus diz: não, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus porque você está em trevas. Você pode ver os sinais que eu faço, mas você não pode ver o reino de Deus. E como bom fariseu, Nicodemos esperava, e ele achava que desfrutava do reino de Deus, ele esperava a vinda do Messias. E Jesus vai ao cerne, não de maneira arrogante, mas de uma maneira bastante direta, confrontando a soberba de Nicodemos, a visão de superioridade que ele tinha. E Jesus está simplesmente aplicando o que João diz em João 1, versículos 12 e 13. Sobre a necessidade daqueles que se arrependem e creem, se tornarem filhos de Deus, nascerem de Deus. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus está aplicando o ensino que João coloca no capítulo 1, na sua introdução ali maior do Evangelho. Nicodemos não entende os termos de Jesus. Ele não conseguia discernir verdades espirituais, mesmo sendo um bom religioso. Tem um teólogo chamado Don Carson, ou Donald Carson, que ele fala que ele seria chamado de pastor doutor Nicodemos, se fosse nos nossos dias. Ele era versado nas Escrituras, mas ele não entendeu o que Jesus falou. A mente dele estava limitada às coisas naturais. Como Paulo diz em outro local, em 1 Coríntios, que o homem natural não entende as coisas espirituais. E ele chega a fazer um comentário infantil. O homem velho pode voltar ao ventre da mãe? É um comentário infantil. Um terceiro ponto que é necessário esclarecer é que a água e o espírito são utilizados como símbolos naturais, físicos, de verdades sobrenaturais. Preste atenção no versículo 5. Quando Nicodemos faz a pergunta infantil, Jesus não se atém à pergunta infantil dele, mas ele afirma mais verdades espirituais. Quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E ao falar isso, Jesus está criticando a ignorância espiritual de Nicodemos, que não consegue entender essas verdades. A analogia que diz respeito à água e espírito não é novidade para o povo de Israel e nós logo veremos. Mas preste atenção aqui, um esclarecimento necessário. A referência que Jesus faz aqui é a respeito de duas experiências relacionadas a uma situação. Ele não está falando de duas experiências separadas. A experiência de nascer de novo envolve a água e envolve uma ação do Espírito. É a mesma experiência com dois exemplos, duas realidades. Jesus não está conectando, para esclarecer, a salvação ao batismo, como os católicos romanos, ou os romanistas, e como os luteranos creem. Que aquele que não crer e não for batizado não será salvo. A Bíblia não diz isso. Mas é uma interpretação que as pessoas inferem e interpretam de maneira errada, costumeiramente. Que Jesus está falando aqui que nascer da água e do Espírito é o batismo. Ora, nós temos alguns problemas. Porque se o que é necessário é arrepender e crer, e o ladrão na cruz se arrependeu e creu, e o batismo é inseparável da salvação, Jesus mentiu para ele. Como ele pode ser salvo? Então o batismo é importante, é uma ordenança, é uma obediência, mas ele não é inseparável da experiência de salvação. A água e o Espírito são símbolos que apontam para uma verdade. E nós não podemos ignorar aqui que Jesus diz no versículo 7, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. E essa verdade vale para nós. Você e eu precisamos nascer de novo. Dá uma olhadinha lá no versículo 14. O termo no grego é muito semelhante. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Vocês precisam, é necessário. João está fechando o enredo. É necessário. Jesus está conectando a nossa necessidade a um anúncio prévio de que ele seria erguido como aquela serpente foi.
ele seria erguido na cruz, a forma como ele faria para que nós nascêssemos de novo, a morte dele na cruz. Jesus está falando para Nicodemos algo que ele não faz ideia, mas ele já está pré-anunciando, e o meio pelo qual você nasce de novo, é eu sendo erguido como aquela serpente, e levando os seus pecados. E o que nós podemos entender disso? Ora, tem algumas informações muito necessárias. Às vezes, quando nós lemos esse texto, nós temos a impressão de que Jesus é muito ríspido e mal educado, e está trazendo uma informação totalmente nova. Como que ele exige que Nicodemos adivinhe? Veja bem, Nicodemos é mestre entre o povo de Israel. Ele conhece as Escrituras. E se você abrir em Ezequiel 36, do versículo 25 ao 27, você talvez tenha uma surpresa sobre o que Jesus queria dizer. Abra rapidamente em Ezequiel 36, dos versículos 25 e 37. Eu vou ler com ênfase, e eu espero que você entenda. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um novo coração, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele está provavelmente pescando essa informação de Ezequiel, que era um prenúncio do que Deus faria na nova aliança. Então ele não está cobrando que Nicodemos adivinhe o que ele quer dizer. Ele está exigindo que alguém que conhece as Escrituras as interprete corretamente, e não de acordo com a sua própria cabeça. Ele está falando sobre a água que purifica e sobre o Espírito que dá um novo coração. É disso que Jesus está falando. Um novo coração, uma obra de Deus, que tira o coração de pedra, põe um coração de carne, e a partir daí capacita ele, Nicodemos, e eu e você, a obedecermos a Deus. Acontece primeiro essa mudança, para depois ele dizer, para que andem nos meus estatutos ou mandamentos. Tem que acontecer essa obra sobrenatural, que foi predita no Antigo Testamento. Jesus Cristo conecta a sua pregação, o seu ensino, as promessas que foram feitas aos profetas, de que viria um rei, um Messias que guiaria o povo. E que não só guiaria o povo, mas transformaria o coração do povo, porque o povo precisava de transformação. O povo é arrancado de lugar nenhum, e a partir de Abraão, ele se torna um povo de Deus. E eles ficam zanzando para lá e para cá, e vão para lá e para cá, até que vão para o Egito, e Deus guiando. Eles saem do Egito com riqueza e com uma promessa. Vocês vão ganhar uma terra, vocês não merecem nada, mas vão ganhar. O povo ganha a terra, o povo sai do Egito. Eles obedecem a Deus? Não. O povo permanece na terra desobedecendo a Deus. Eles são eliminados da face da terra? Não, bondade de Deus. O povo fica mais de 400 anos com reis, a partir da linhagem de Davi. O povo obedece a Deus? Não. O povo vai para o cativeiro. O povo obedece a Deus? Não. O que Deus está falando aqui? Vocês sozinhos não dão conta. E ei, você que está assistindo isso, você sozinho não dá conta. A salvação não é pelas obras. Você precisa que Deus te faça capaz de obedecer a Ele e se relacionar com Ele completamente. É isso que significa ser cristão. Mas qual é o resultado de nascer de novo? D.A. Carson, Don Carson afirma
ímpios dão à luz a ímpios. Assim como macacos dão à luz a macacos, galinhas a galinhas e porcos a porcos. Outro nascimento é necessário para que eles se tornem outra coisa, um nascimento vindo de Deus. Quando Jesus afirma, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, ele não está fazendo simplesmente uma afirmação, ele está fazendo uma interpretação. A carne é contrária à vida que o Espírito dá. E quem só é carne não pode desfrutar dessa experiência do novo nascimento. É uma conotação negativa, é uma antítese. O novo nascimento, que você pode chamar de regeneração ou chamar de conversão, é uma mudança profunda de estado espiritual. Em Efésios 2, 1 e 2, até o versículo 10, que vai narrar o que é de fato a experiência da salvação, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E morto faz muita coisa, tipo dar trabalho para os outros só. Ele efetivamente não faz nada. Nós estávamos mortos, significa incapacidade de se relacionar com Deus. Nós não tínhamos recursos, porque morto não tem recurso nenhum. A menos que algo aconteça, e que aquele morto receba vida. E ele primeiro precisa receber vida, para depois crer, para depois amar a Deus. Tem que acontecer essa mudança de estado. E aí ele passa a amar Jesus, desejar obedecê-lo e querer imitá-lo. Essa é a experiência pela qual todos nós precisamos passar. Em Efésios 2,19, continuando o capítulo 2 de Efésios, olha o que Paulo diz. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você era morto, inimigo de Deus, amava o pecado, rolava na fossa do pecado enquanto se destruía. Isso é o diagnóstico de qualquer um sem Cristo, mas ele fala, vocês não são mais. Houve uma mudança de identidade aqui. Você tinha um estado espiritual e agora você tem outro. Você era de uma qualidade e agora você tem outra qualidade. Isso é uma mudança de identidade. E o objetivo desse lavar com água e espírito, que Jesus fala, nascer da água e do espírito, é justamente atingir o cerne de quem nós somos, o centro do nosso coração. E a partir dessa mudança, dessa transformação, vir transformando todas as áreas da nossa vida. Quem nós pensamos que somos, os nossos desejos, pensamentos, os nossos afetos, os nossos amores. Essa transformação produz uma mudança e continuará produzindo pelo resto da nossa vida. Até quando? Até sermos glorificados. Aí o trabalho acaba da nossa parte, glória a Deus por isso. Mas essa mudança precisa produzir hoje, em mim e em você, em todos dessa igreja, quem assistir esse vídeo na posteridade. Precisa causar mudança, gerando uma obediência alegre. Não uma obediência como um fardo, mas uma obediência alegre. Como um filho obediente tem alegria em servir ao pai naquilo que ele ama. Imagine o seu pai te chamando para comprar um carro zero para você. Você não ia emburrado, batendo o pé. Ah, não, um carro zero não, compra um usado. Aliás, não compra nada porque eu não preciso do seu carro. É isso que o nosso pecado é. Quando nós desprezamos os privilégios do relacionamento com Deus ao troco de lixo. Como Paulo fala
em Filipenses. Refúgio. Agora tem um terceiro ponto que nós precisamos avaliar. O que nós fazemos nisso tudo? Ora, se Jesus faz tudo, se o Espírito Santo faz tudo, o que nós fazemos? E John Piper tem uma frase que eu achei completa. Ele diz assim: quando Jesus se aproximou da sepultura de Lázaro, que estava morto havia 4 dias, Lázaro não teve participação alguma na concessão de sua nova vida. Cristo causou a ressurreição e Lázaro ressuscitou. No instante em que Deus nos dá nova vida, vivemos. No instante que o Espírito Santo produz fé, nós cremos. Qual é a nossa participação? É sermos capacitados e respondermos em fé ao Evangelho de Jesus. Essa narrativa toda está em João capítulo 11. Mas John Piper continua dizendo: a sua participação, e a minha e sua participação, consiste em exercitar fé. Fé no Filho de Deus crucificado e ressurreto. A gente precisa lembrar disso, não foi uma brincadeira de Deus. O próprio Cristo manifesta o seu amor sendo crucificado e ressurgindo. E abraçando Jesus como Salvador, o Senhor e o tesouro da nossa vida. Isso é ser evangélico, isso é ser cristão. E como isso se dá? Através de uma ação simultânea. Deus nos dá a fé e então nós cremos. Nós não cremos por um esforço próprio, uma boa obra, e então Deus olha o nosso esforço e fala: ah, que legal, vou dar fé para Ele. Não. Ele nos dá a fé, nos levanta de mortos, e por isso nós respondemos crendo. Assim como o fogo produz calor, ou o fogo produz luz, instantânea e imediatamente, e nós sabemos que a luz não produz o fogo, e nem o calor produziu o fogo, nós precisamos entender o novo nascimento. Eles não são separados. Se Deus der fé, a gente vai crer. Se Ele não der, nós morreremos nos nossos delitos e pecados. Mas quando Ele dá a fé a alguém, essa pessoa inevitavelmente crê. E perceba que Jesus diz: vocês precisam nascer de novo. Eu e você em casa, precisamos nascer de novo. É uma obrigação, Jesus nos obriga, Ele não dá opção. Ou você nasce de novo ou você está contra mim. Não tem 3 times, só 2. Sem a obra sobrenatural nós não cremos. Essa obra é fruto da graça e da misericórdia de Deus. E aí eu te pergunto, qual é a sua resposta natural diante disso tudo? Está lá em 1 Pedro 1:22. E nós ouvimos exposições bíblicas em 1 Pedro. Espero que você se lembre. Agora que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Ora, se você é filho de Deus, você aprende a amar o povo de Deus e as coisas de Deus. A igreja por quem Ele se entregou passa a ser alvo do seu amor. Nós não podemos separar uma obra de Deus no nosso coração de um andar corretamente em resposta a isso. Isso não existe na Bíblia. Isso é estranho à palavra de Deus. É uma incoerência falar que Deus agiu e que eu não preciso fazer nada por causa disso. Quando Ele me deu vida e eu respondo vivendo essa vida que Ele me deu. Então, o que a gente faz com tudo isso? Hoje, dia 27 de dezembro de 2020. Que para muitos foi um ano dificílimo, para mim foi o ano que nós planejamos, eu e a Júlia, minha esposa, e nós concebemos o nosso filho, né?
O Apolo é menino, deixando aqui, muita alegria, não vou evitar. E é um presente de Deus para nós, não sem desafios. Mas o que eu faço com isso? Eu acho que foi um ano desperdiçado? Não. Eu encaro esse ano com a perspectiva correta. Eu olho para trás e lembro, eu nasci de novo? Se eu nasci de novo, se a resposta é sim, então esse ano não é perdido. Esse Deus que causou o novo nascimento, Ele tem coisas a fazer, independente da data do ano e daquilo que está aberto ou fechado. Então a primeira indicação que eu te desafio aí em casa, e é um desafio para mim e para você, estamos aqui. Peça a Deus que te faça crer. Simples. Se Ele fala que você tem que crer, peça a Ele que faça isso, porque você sabe que é uma obra dEle. O simples ato de pedir já significa que Ele está atuando na sua vida. Peça e obedeça, se arrependa, se submeta a Jesus como seu dono. Ele exige isso de você. Um dia, mas ninguém fugirá da obediência a Jesus. Todos se dobrarão diante do Rei. Se dobre a Ele e seja transformado. Peça a Ele que te dê esse arrependimento verdadeiro do pecado, de um estilo de vida que despreza Ele. E para que você passe a amá-lo, peça isso a Deus. E eu quero resumir amor aqui, não de uma maneira simplista, mas tentando tornar simples em duas coisas. Peça para Deus te ensinar a admirá-lo, e peça para Deus te ensinar a obedecê-lo. Obediência a Deus basicamente é isso. Você se surpreender com quem Ele é e você obedecê-lo por essa admiração, por esse amor. É uma resposta. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer. Sendo membro de igreja, tendo sido batizado há 40 anos ou não. E se você se diz cristão, isso vale para mim, para você que estamos aqui, evidencie que você foi regenerado. Não acha que só Deus pode te julgar, não. O povo de Deus te julga também pela palavra, e você julga os outros. Então dê evidência, mostre isso. Mostre que você de fato é cristão. Qual é a prova que nós podemos dar disso? Então, vou te ajudar. Tenha uma vida de obediência e arrependimento constante. Pecado constante, arrependimento constante. Essa é a nossa vida até a morte ou antes da volta de Cristo. Você vai pecar. Agora é a grande questão. Você vai se arrepender e viver se arrependendo? Nós precisamos disso. Tenha uma crença contínua. Não acredita até os 40 do segundo tempo. Vai até o fim. Não desista. Tem essa crença contínua sendo renovada através da palavra de Deus, da leitura, da comunhão com os irmãos. Nós temos os grupos pequenos, nós temos a celebração coletiva. Você pode fazer culto familiar, leia a Bíblia com a sua família. Exercite os dons espirituais através da igreja. Sirva. Sirva. Ninguém gosta de gente folgada. Essa é uma verdade. E por que nós achamos que Jesus gosta? Por que nós achamos que Jesus tolerará aqueles que recebem tamanha bênção e se tornam apenas receptores e não doadores e não o obedecem? Sirva aonde Deus quiser. Tenha um coração generoso com tudo que você possui. Contribua com seu tempo, com seus talentos, financeiramente. Pense formas de contribuir. Tenha o desejo de ajudar outros a conhecerem Jesus através da pregação do Evangelho. Mas tenha o desejo de ajudar outros a crescerem em Jesus, que é o discipulado. Se comprometa com Ele. E perceba, nós precisamos perceber. Fazer tudo isso não é para ganhar a salvação. É por termos sido nascidos de novo, por termos sido transformados. Fazer tudo isso é a maneira natural
de se relacionar com Deus. Se você foi regenerado, convertido e nasceu de novo, isso não é um fardo, não é um sacrifício, não é algo absurdo. É simplesmente a resposta natural. Ele fez o sacrifício. Nós recebemos o sacrifício e por isso nós o amamos. E uma terceira aplicação. Ainda que você não saiba explicar completamente o seu novo nascimento, ele vai mudar sua maneira de viver a vida, de ver a vida, de pensar. E aí eu te pergunto, vocês acham que aquelas pessoas do acidente nos Andes, em 1972, foram as mesmas após aquela experiência? O que eles viveram foi algo simplesmente natural da experiência humana. Diante disso, você crê ser possível dizer que foi alcançado e transformado por Jesus e não demonstrar nenhuma mudança na sua vida? Faz sentido? A gente acha que um acidente transforma as pessoas, mas que o próprio Cristo ressurreto não transforma? Isso é uma incoerência. Não há essa possibilidade. Diante disto, Deus te convida a ajudar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus irmãos na fé em casa, os seus pais, a viverem essa fé. Não concordarem apenas com a mente, mas a desfrutarem. A encorajá-los na fé, não só quando eles estão em pecado, mas quando eles estão bem, para que cresçam cada vez mais. E a questioná-los sim quando estão em pecado. Não é trabalho do pastor e dos presbíteros apenas. É trabalho meu e seu, nós que somos cristãos. Precisamos olhar para os nossos irmãos e falar: ei, você nasceu de novo mesmo? Você realmente ama Jesus? Por que você está vivendo desse jeito? Você está indiferente a Ele, a sua palavra. Você não quer obedecer. Você não está nem aí para a igreja. Na verdade, você critica a igreja. Você não tem amor à sua própria família. Nós precisamos responder a esse novo nascimento, questionando uns aos outros quando nós nos afastamos de Cristo. E ajudando uns aos outros, para nós demonstrarmos um para o outro, e aí fora, no nosso dia a dia, onde as pessoas estão perdidas sem Deus, o que é um regenerado, o que é um convertido. E 1 João 5,4 nos garante essa experiência de vitória sobre o pecado. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a experiência do cristianismo. Você vai lutar, você vai tropeçar, você vai lutar talvez anos contra um pecado, mas você não vai naufragar. Você não vai chutar o balde nos 40 do segundo tempo. Você vai prevalecer pela graça de Deus que te fez nascer de novo. E eu termino com um trecho das Crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino da alvorada. Esse é um dos mais bonitos para mim. E nós temos Eustáquio, um adolescente mimado, arrogante, cheio de si, que ele é amaldiçoado pela sua própria maldade e ele se torna um dragão. E o C.S. Lewis narrando diz assim: ele chegou à conclusão de que era um monstro, separado do resto da humanidade. Caiu sobre ele uma tristeza tremenda. Via agora que os outros não eram tão maus como imaginara. E começou a pensar se ele próprio teria sido realmente aquela excelente pessoa que sempre julgara ser. E quando ele se encontra com Aslan, que personifica o próprio Cristo nas Crônicas de Nárnia, na forma de um leão, ele diz: você precisa tirar as suas roupas. E ele arranca as suas escamas, e arranca, e ele não consegue, porque ele não tem força para se mudar. Ele é um dragão, assim como eu e você estamos mortos, e nós amamos o pecado. E após muita luta de esforço
draconiano, se arrancando e se rasgando, ele sofre e não tem fim. E Aslan diz, eu tiro a sua pele. E olha como a maneira que Eustáquio pensa, reflete essa conversão. Eu tinha muito medo daquelas garras, mas, ao mesmo tempo, estava louco para me ver livre daquilo. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter atingido o meu coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Essa é a experiência de conversão. Você não consegue se mudar, mas o próprio Cristo vem e te muda, Ele te fere com o Evangelho, Ele joga fora a sua falsa esperança, Ele ataca você nos seus ídolos e Ele te salva. Vamos orar? Enquanto o pessoal da música sobe. Avalie se você tem vivido a fé que você professa. Procure ajuda, meu irmão. Nos procure se você está vendo isso online. Se você é membro dessa igreja, procure um irmão mais velho, maduro, uma irmã mais velha. Não deixe o seu casamento afundar. Não deixe a sua vida se tornar uma desgraça. Viva na graça. Tenha convicção de que você é cristão. Se renda a Cristo. Deixe o leão unhar você. Dói, mas Ele vai te livrar do seu pecado que te destrói e dói muito mais. Senhor, em nome de Jesus, nós olhamos para Ti. Nós cremos em Ti. E eu peço que todo aquele que ver essa mensagem, e eu peço por mim e pelos meus irmãos, arranque-nos da cegueira que nós podemos estar vivendo. Transforme a nossa alma, conquiste o nosso coração, mude a nossa vida. Não deixe que nós vivamos vidas que te envergonham. Nos fira nos nossos pecados e nos cure com a Tua graça. Encha-nos com Teu Espírito, ó Deus. Nos ajude a Te honrar nos encontros de família, onde o pecado, a maledicência, a pornografia, a inveja rolam soltos. Nos ajude a Te honrar, não oferecendo os nossos corpos ao pecado. Nos ajude a mostrar para os outros o quanto nós Te admiramos, não apenas com os nossos atos, mas abrindo a nossa boca e confrontando o pecado, e encorajando aqueles que sofrem, e contribuindo com aqueles que precisam, e servindo ao Teu povo através da Tua igreja. Senhor, não nos deixe passar esse ano vivendo inutilmente no Teu reino. Não nos deixe desperdiçar a nossa vida. Nos ajude, ó Deus. Ó Espírito Santo que está no Teu povo, ó Deus Filho, Deus Trino, que morreu por nós, nós precisamos da atuação do Senhor. Vem sobre o Teu povo, renove a fé do Teu povo, edifique a Tua igreja e transforme-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Salve pessoas através da nossa pregação, através do nosso exemplo. Salve pessoas através da nossa igreja. Nos dê o privilégio de viver para Ti e nos deu um outro privilégio de ver os frutos que o Senhor trará e nos alegrarmos, ver a nossa família obediente a Ti. Nos ajude, ó Deus, a sairmos da letargia, do medo, da arrogância, do comodismo. Nos dê um espírito ousado, não para o pecado, mas para viver contigo e honrar ao Senhor através das nossas vidas. Nós confessamos, ó Deus, que nós não temos vivido tão dedicadamente como nós afirmamos. Nós confessamos que há muito o que fazer, há muito amor que nós podemos exercer
do Senhor para com os outros através da nossa vida. E nós te pedimos perdão, ó Deus. Nos ajude, não de uma maneira mística, a mudar de ano e transformar do nada quem nós somos, mas através do Teu Espírito, do arrependimento e da fé, a vivermos um novo ano, um novo compromisso, uma nova esperança, para o velho Cristo, que há 2000 anos atrás vem salvando gente, mas que seja o nosso novo Cristo, que a cada dia nos relacionemos com Ele. Obrigado, Deus, por essa igreja, obrigado pelo Teu povo, em nome de Jesus.